Oi, pessoal, boa noite. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. E na aula de hoje, para a turma do segunda série do ensino médio, a gente vai fazer somente um esclarecimento de dúvidas enviadas por alguns alunos sobre a aula de genética do sangue eritroblastose fetal e angiospermas. De antemão, eu só quero já deixar claro que é possível que só vai ser feitas resoluções das questões enviadas pelos alunos e que as demais atividades a gente vai estar fazendo no período de volta às aulas presenciais, no período de retomada de conteúdo, de retomada de capítulos. Quando a gente tiver esse período de retomada, a gente já volta diretamente para as resoluções das atividades, para esclarecimento de dúvidas que venham a envolver probabilidade, ligação gênica, entre outros tipos. Então, dando início sobre genética do sangue, o que acontece? O sangue ele é uma variedade, de tecido conjuntivo e consiste em dois componentes, digamos, principais, que a gente tem os elementos figurados, que são os glóbulos, as plaquetas, e o plasma sanguíneo, que, tirando a parte de elementos figurados, fica somente o soro nesse plasma sanguíneo, né? E diante disso, o que acontece? Sem essa proteína, o plasma sem essa proteína, ele fica somente o soro. No início, várias pessoas, quando recebiam transfusões de sangue de outras pessoas, elas vinham muitas vezes a passar mal e, em alguns casos, até vir a óbito, até morrer. E até então, no princípio, não tinha uma justificativa do porquê isso acontecia. E isso veio a despertar a curiosidade de alguns pesquisadores, de algumas pessoas. Então, foi aí que Carl Landstein, no início do século XIX, ele começou a estudar, ele começou a tentar compreender o porquê que isso acontecia, porquê que algumas pessoas passavam mal, porquê que algumas pessoas viriam a morrer. E, diante disso, ele começou a estudar com diversos tipos de sangue, com sangue de pessoas, de diversos tipos de pessoas diferentes. E quando ele misturava esses sangues, alguns vinham a coagular, a cortar, a separar, digamos que o soro das partes sólidas, e até então ele ainda não sabia dizer por que isso acontecia. Com os avanços nos estudos, ele conseguiu perceber que essa aglutinação que acontecia nesse sangue era a reação antígeno-anticorpo, que o corpo produzia anticorpos, como que eu posso falar? O corpo produzia anticorpos que não eram compatíveis com o tipo sanguíneo que recebia. Então, a pessoa de um tipo sanguíneo diferente, quando recebia tipo sanguíneo de outro tipo, os anticorpos vinham a tentar, digamos assim, a ter uma reação e faziam uma reação de aglutinação. Havia destruição das hemácias daquele sangue recebido. Por quê? Porque os anticorpos estão no nosso corpo com a função de defesa. E à medida que entrava um sangue diferente no nosso corpo, com um antígeno diferente, os anticorpos do nosso corpo fazem aquele reconhecimento e vinham a tentar combater, a tentar destruir aquele tipo sanguíneo. Então ali acontecia o processo de coagulação. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Ele verificou a existência de incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas. Ele observou que as suspensões de eritrócitos que alguns indivíduos, misturadas com os soros de outros, reagiam diferentes, que já foi dito. E que em alguns desses casos acontecia a aglutinação. Com base disso, em 1922, junto com outros pesquisadores, como Sturley, ele conseguiu descobrir que existia 4 tipos sanguíneos. Tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB e tipo sanguíneo O. E que a descoberta desses tipos sanguíneos, eles foram que é hoje conhecido como ABO, ficou sendo fundamental para entender o processo de transfusão sanguínea e os processos de coagulação. Ok?
Durante esse processo e esse estudo dele, essa descoberta, foi possível traçar as características fenotípicas do sistema ABO, onde, o que acontece? Ele, junto com seus colaboradores, quando eles descobriram que diferentes grupos do sistema ABO, por meio de testes cruzados de aglutinação, usando também eritrócitos e soros de diferentes indivíduos, foi verificado que ocorria aglutinação e que ela seria derivada da fixação desses anticorpos aos antígenos presentes na superfície dos glóbulos vermelhos, e também que estão presentes na membrana, ou seja, na membrana plasmática. Tá. Diante disso, foi possível que, depois da descoberta desses tipos sanguíneos, eles viessem a ressaltar as características fenotípicas do sistema ABO. Fenotípicas, não é genotípicas. Olha, preste atenção. O grupo sanguíneo A, ele apresentava o quê? No tipo sanguíneo A ocorre a aglutinação somente com o soro anti-A. Mas quem tem soro anti-A? O tipo sanguíneo B. Então, se eu pegar, se o indivíduo que tem o sangue tipo A e receber um sangue tipo B, ou tipo AB, ele vem a sofrer o que? Aglutinação, porque esse tipo sanguíneo apresenta o soro anti-A. Da mesma forma que no tipo sanguíneo B ocorre a aglutinação somente com o soro anti-B, assim como também no tipo sanguíneo AB ocorre a aglutinação com os soros anti-A e anti-B, e no tipo O não ocorre a aglutinação. Por quê? Porque não existe a presença de quê? De antígenos, ok? E aí, após o estudo dos aspectos fenotípicos do sistema ABO, e o seu método de identificação, pode-se ampliar o horizonte de conhecimento e analisar conceitos mais intrínsecos da genética. E diante disso, os quais consiste a identificação do padrão de herança do sistema ABO. Quando eu digo do padrão de herança, foi possível determinar as características genotípicas desses grupos sanguíneos, sendo que com base genéticas do sistema ABO, eu posso dizer o quê? Que o genótipo primeira coisa que eu quero ressaltar a vocês, vou dar uma coisa. O grupo sanguíneo A, ele apresenta alelo I dominante. O grupo sanguíneo B também apresenta alelo I B dominante, ok? E o grupo sanguíneo O apresenta alelo recessivo, Izinho. Então, o que eu quero dizer? Que indivíduos que apresentam o que contém grupo sanguíneo AB, eles apresentam o genótipo quê? I-azão e I-Bzão. O grupo sanguíneo A, indivíduos que apresentam o sangue do tipo A, eles podem apresentar dois genótipos, I-azão e I-azão, junto com, ou, quer dizer, I-azão e Izinho, porque I-azão vai dominar o alelo recessivo Izinho. O grupo B, indivíduos do grupo B, pode ter dois genótipos, IBzão e IBzão ou IBzão Izinho, porque também IBzão e Izinho, o alelo IBzão dominante vai dominar a característica do Izinho, então a característica do Izinho não vem a se expressar. E nos indivíduos que apresentarem os alelos recessivos Izinho e Izinho, apresentam grupo sanguíneo O, tipo sanguíneo O. Dentro desse traçado genotípico, foi possível determinar as possíveis transfusões sanguíneas e o porquê. Então, o que acontece? Se a gente sabe que o grupo A apresenta antígeno anti-B, que o grupo B apresenta soro anti-A, que o grupo B ele apresenta soro anti-A e que o grupo Izinho não apresenta antígenos, então, o que acontece? E que o grupo AB apresenta soro anti-A, anti-B, as possíveis transfusões sanguíneas, elas poderão se dar o quê? O pode receber somente de O, mas ele pode doar para O, para A, para AB e para B, sendo que ele não tem o quê? Entende? Bora, pensa. O que acontece? Sendo que eles não têm o quê? Os soros. Os antígenos presentes nos soros. Então, vamos lá, corta para mim de novo. O tipo sanguíneo A, ele pode o quê? Ele pode doar para A e para B. B pode doar para B e para AB. AB, ele só pode doar para AB. Então, o que a gente tem aí? Olha, a gente tem o sangue O,
doando para todos e recebendo somente dele mesmo. A gente tem o sangue AB, doando só para AB, mas também recebendo de todos os outros. Isso é muito importante. E a gente tem o sangue A, que só pode receber de A e de O, e o sangue B, que só pode receber de B e de O. Então, de acordo com as características genotípicas, foi possível traçar essas possíveis transfusões e evitar que as pessoas que viessem a receber, haver a necessidade de receber transfusão sanguínea, não sofressem aglutinação e, em alguns casos, não viessem a morrer. Isso foi uma grande descoberta que ajudou muito no processo de transfusão sanguínea e no entendimento e um avanço na medicina também, uma vez que durante o processo de execução de cirurgias, há necessidade, na maioria delas, de quê? De transfusão sanguínea para os pacientes que são submetidos a essas cirurgias. Agora, já retomando para a resolução de atividades, a gente vai começar pela questão 1 da página 13, onde diz o seguinte: de acordo com o sistema de grupos sanguíneos ABO, são possíveis 4... Vou começar do enunciado, desculpa. Para verificar a existência de incompatibilidade sanguínea entre pessoas, Karl Landster ele demonstrou que suspensões de eritrócitos de alguns indivíduos misturados com soro sanguíneo de outros indivíduos reagem diferentemente e em alguns casos ocorria reação de aglutinação. Os experimentos de Landster e colaboradores permitiram classificar o sangue humano em 4 grupos distintos, A, B, AB e O. Os eritrócitos dos indivíduos do tipo O não apresentam esses antígenos. Os conhecimentos adquiridos permitiram que as transfusões se tornassem rotina a partir de 1940. Estudos adicionais evidenciaram que o grupo ABO segue o padrão mendeliano de herança, existindo 3 alelos: I, Azão, IBzão e Izinho. Tendo como referência as informações contidas no texto, é possível concluir que A. De acordo com o sistema de grupos sanguíneos ABO, são possíveis 4 fenótipos e 8 genótipos distintos. Se a gente for observar até metade da questão, quando diz de acordo com o sistema de grupos sanguíneos, sim, são possíveis 4 fenótipos. A gente tem A, B, AB e O. Porém, a gente não tem 8 genótipos distintos. B. No cruzamento entre indivíduos dos tipos A e B, ambos heterozigotos, não é possível ocorrer descendentes que apresentam ambos antígenos nos glóbulos vermelhos? É possível ocorrer descendentes que apresentam ambos antígenos nos glóbulos vermelhos. É possível porque a gente sabe que tem pessoas que têm grupo sanguíneo AB. Não é isso? C. Quando gotas de sangue de pessoas distintas são misturadas sobre uma lâmina, pode ocorrer ou não aglutinação dos glóbulos vermelhos, e esse fenômeno é determinado por reação antígeno ou anticorpo. Quando gotas de pessoas distintas são misturadas sobre uma lâmina, pode ocorrer ou não aglutinação? Pode ocorrer. E que esse fenômeno de aglutinação é determinado por reação antígeno-anticorpo? Sim, esse fenômeno é determinado por reação antígeno-anticorpo. Já foi discutido isso antes. Então, durante esse processo, a gente tem a alternativa C. Vamos verificar as demais. Desculpa. D. Nas transfusões sanguíneas, não são considerados os antígenos e anticorpos que o doador e receptor apresentam respectivamente? Não são considerados durante as transfusões? Tem que ser considerado, porque é necessário que haja esse processo de reconhecimento para evitar as possíveis transfusões. Transfusões sanguíneas entre indivíduos de tipos diferentes, por exemplo, A e B, podem ocorrer sem nenhum risco tanto para o doador quanto para o receptor? Não, elas não podem ocorrer sem nenhum risco. Porque pode haver aglutinação e pode levar esse paciente a passar mal ou até a óbito, uma vez que esse soro A também, que esse tipo sanguíneo A apresenta soro anti-B e que o sangue B apresenta soro anti-A, então eles não podem ser misturados. Então a alternativa correta é a alternativa C. Na questão 3 da página 14, diz o seguinte, que um dos principais problemas em cirurgias de emergência é a falta de sangue
compatível com o da vítima para transfusões. Pode estar prestes a ser resolvido. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu uma maneira de converter sangue dos tipos AB e AB, que hoje podem ser doados apenas com restrição, no tipo O. Os cientistas descreveram o uso de novas enzimas que limpam esses tipos sanguíneos de seus antígenos, tornando-os viáveis para qualquer tipo de transfusão. Esta possibilidade liberaria os hospitais da dependência do tipo O, segundo o Estado de São Paulo. Com base no texto e em seus conhecimentos, desconsiderando o fator RH, é correto afirmar que, através da nova tecnologia, uma pessoa com tipo sanguíneo O poderia receber sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, pois os sangues tipo AB e AB não apresentariam aglutinogênios A e B nas hemácias. Não ocorreriam, portanto, reações de aglutinação. B. Uma pessoa com sangue tipo O poderia receber sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, pois os sangues AB, B e AB não apresentariam aglutininas anti-A e anti-B no plasma. Não ocorreriam, portanto, reações de aglutinação. C. Uma pessoa com sangue tipo A poderia receber sangue, além do tipo O e A, dos tipos B e AB, pois os anticorpos anti-A e anti-B presentes nas hemácias do sangue desses grupos sanguíneos seriam neutralizados. D. Uma pessoa com tipo sanguíneo B poderia receber sangue, além do tipo O e B, dos tipos A e AB, pois os aglutinogênios A e B presentes no plasma dos sangues desses grupos sanguíneos seriam neutralizados. E aí, alternativa A, B, C, D ou D? Olha só. A alternativa correta seria a letra A. Vamos discutir. Uma pessoa com tipo sanguíneo O poderia receber sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, pois os sangues do tipo A, B e AB não apresentariam aglutinogênios A e B nas hemácias. Não ocorreriam, portanto, reações de aglutinação. Por quê? Porque é o seguinte, a questão, ela traz o quê? Uma situação para as pessoas com tipo sanguíneo O. Entendeu? Porque disso, essa possibilidade liberaria os hospitais da dependência do tipo sanguíneo O, porque é um tipo sanguíneo que não apresenta o quê? Antígenos. Então, seria o sangue ideal para fazer a doação para o tipo sanguíneo A, B e AB. Mas à medida que não apresenta, o tipo sanguíneo O pode receber porque não vai haver aglutinação. Não tem, como que eu posso dizer? Os aglutinogênios A e B deles estariam o quê? Não estariam presentes, porque é isso que os cientistas pretendem fazer, não é isso? Converter os sangues tipo sanguíneo em tipo sanguíneo O, limpando os antígenos desses tipos sanguíneos. Então, uma pessoa com sangue tipo O poderia receber sangue de qualquer outro grupo sanguíneo, dentro dessa situação. Esse sangue A, B ou AB estando limpos dos seus antígenos, ok? Na questão 4 da página 14, diz o seguinte: a determinação do tipo sanguíneo de uma pessoa pode ser realizada por meio da reação de aglutinação antígeno-anticorpo. No sistema ABO, encontram-se antígenos na membrana dos glóbulos vermelhos e anticorpos no plasma sanguíneo. E tais anticorpos são denominados aglutininas anti-A e anti-B. No sistema RH-Rhesus, o anticorpo se encontra na membrana dos glóbulos vermelhos e o anti-RH estão presentes no plasma sanguíneo. Utilizando-se 3 lâminas de microscopia, foi colocada uma gota de sangue humano em cada uma delas. A cada gota foi juntada igual quantidade de soro anti-A na primeira, no soro anti-B na segunda e soro anti-RH na terceira. Após a mistura de sangue com os respectivos soros, foi observada a aglutinação nas 2 primeiras lâminas. Só deixar uma observação que é 2 primeiras, tá? Nas 2 primeiras lâminas. A partir desses dados, podemos afirmar que o indivíduo, quanto aos grupos sanguíneos, ABO e fator RH, a gente tem que levar em consideração que, olha, houve aglutinação nas 2 primeiras lâminas. Na primeira lâmina foi colocada soro anti-A. Quem tem soro anti-A? O grupo B.
Na segunda lâmina foi colocado soro anti-B. Quem tem soro anti-B? É o grupo A. E na segunda não houve aglutinação. Então, a partir desses dados, a gente consegue perceber o quê? Que o tipo sanguíneo desse indivíduo é do tipo sanguíneo AB, porque houve aglutinação nas duas primeiras lâminas. E como não houve aglutinação na de fator RH, soro anti-RH, se não houve aglutinação, o que acontece? É RH negativo. Não há presença de antígenos nesse tipo sanguíneo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Agora, dando uma recapitulada rápida nas angiospermas. As angiospermas, galera, elas são as primeiras plantas a terem uma evolução de apresentar flores e frutos, ok? Então, são as primeiras plantas a apresentar flores e frutos. É o grupo de planta mais completo, à medida que apresentam embrião, vasos condutores, sementes, onde essas sementes são protegidas pelos frutos. E, detalhe, são vasculares ou traqueófitas, são as características gerais, apresentam flores e frutos, formam sementes, formam flores verdadeiras, apresentam também dupla fecundação. E os óvulos fecundados nas angiospermas transformam-se em sementes. Quanto à reprodução dessas plantas, elas também podem ser assexuadas por propagação vegetativa, onde partes das plantas que contêm aí caules ou as raízes, que existe a possibilidade de se germinar, de fecundar, existe de germinar, então é considerado esse tipo de reprodução, reprodução vegetativa, fazendo parte da reprodução sexuada, e reprodução sexuada através que o gameta masculino ele consegue atingir o gameta feminino através do tubo polínico. O grão de pólen consegue chegar até a oosfera através do tubo polínico. As demais características dessas plantas, quanto ao ciclo de reprodução detalhadamente, as fases como ocorre, eu vou estar disponibilizando outro vídeo aula para vocês e a gente vai dar continuidade de tirar dúvidas, de ver mais uma vez, interagindo em sala de aula quando retornarmos às aulas presenciais, ok? Por hoje é só. Eu espero que a gente se encontre em breve. Eu estou morrendo de saudades de vocês e até a próxima semana. Beijo!